Vamos lá para o Catecismo de São Pio X, apesar de ser 6,27, mas vamos estudar. Página 51, parágrafo 4º, do Papa e dos Bispos. Quem é o Papa? O Papa, quem também chamamos Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da Igreja. Entendeu? Chefe visível da Igreja, é a cabeça visível da Igreja. A invisível é Jesus, a visível é o Santo Padre. O Papa Bento XVI, no nosso caso, aqui nos tempos de hoje. Por que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro? O Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da Igreja, e porque, por disposição divina, estabeleceu em Roma a sua sede e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. O Papa, na verdade, é o bispo de Roma. Porque o Romano Pontífice é vigário de Jesus Cristo? O Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da Igreja. Porque o Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja. O Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja porque a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. Então, a cabeça invisível é Jesus, a cabeça visível é o Santo Padre, o Papa Bento XVI. Qual é a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. Isso era para ser assim, e foi assim, mas não é mais, e faz tempo já que tem sido diferente. Porque é assim, o que a gente vê, pelo menos durante o século passado, é que muitos bispos obedeciam quando interessava e quando não interessava fazia de morto e não estou nem aí com o que o Santo Padre está falando. Talvez a gente possa dizer, pelo menos aí do final do século XIX para cá, levando-se em conta que o Papa Leão XIII mandou todo mundo rezar no final das missas o exorcismo de São Miguel Arcanjo, depois que ele escreveu isso, depois de ter visto o demônio atacando a Santa Igreja, e simplesmente rezaram só o pequeno exorcismo, só um pedacinho e não o exorcismo inteiro, mas a ordem era para rezar o exorcismo inteiro ao final de todas as santas missas. Já houve desobediência aí. Dizem que o Papa Bento XVI, certa vez, conversando com o interlocutor falando alguma coisa sobre o poder do Papa, ele falou, realmente eu mando muito, até aquela porta ali do escritório, dali para frente, aqui dentro eu mando muito, dali para frente é mais complicada a situação. Porque então só obedecem o que eles querem, o que eles não querem, eles não obedecem. E isso não é muito diferente agora, só porque Jorge Mário Bergoglio não pensa que... Porque por ele já não tinha mais missa em latim, no entanto um monte de bispo ainda não proibiu totalmente como ele queria. Então a desobediência é essa aí, sabe? Vem faz tempo também, né? Os desobedientes querem ser obedecidos, complica a situação. Mas no ideal, na situação correta, assim como era na época lá dos primeiros, dos apóstolos, do começo da igreja, São Pedro era a autoridade máxima deixada por Jesus. Então os outros discípulos acatavam o que ele falava, a palavra final era dele e acatavam o que ele dizia. Tá? Continuando então. Pode errar o Papa ao ensinar a igreja? O Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Qual o motivo por que o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. Então tá, o Papa é infalível, mas quando ele é infalível? Quando o Papa é infalível? Presta atenção. O Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a Igreja. Então não é que o Papa é infalível 100% do tempo, é só nessa situação que então foi estabelecida a infalibilidade papal. É claro que para ter infalibilidade papal é preciso ser Papa. Se não é Papa, do que nós estamos falando, né? Então é isso, porque a turminha bergoliana adora dizer o Papa é infalível, você tem que obedecer. O Papa é infalível nas suas heresias, o cara está sendo herege. Nós temos um Papa, acho que Pio IX, o Pio XI, que disse que se no futuro algum Papa ensinar diferente do que a sã doutrina ensina, não escutem, não obedeçam. Então,
Como assim você vai obedecer às heresias e mudança da sã doutrina da igreja, quando o Papa é o primeiro que, quando ele assume o poder, ele jura que ele vai zelar pela sã doutrina e pela Santa Igreja? Então, zelar não é mudar, zelar é continuar com a sã doutrina. Bem entendido. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé, e se obstinasse nessa incredulidade, já não seria católico, mas herege. Então, quem não está obedecendo o que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, definiu, até 9 anos atrás, já não é mais católico, está excomungado por ser herege. Fim de conversa. Quem quer mudar o que a Santa Igreja fala, Papa João Paulo II fechou a questão. Ele diz que foi feito todo um estudo teológico em cima das Escrituras, do que ensina a Igreja, e ele definiu, bateu o martelo: mulher não pode ser ordenada padre. Acabou. Não tem isso aí. Então está definido. Então não pode chegar o outro agora e dizer, então, não tem então. Não tem então, que você não é... Bom, na igreja dele, Bergogliano, ele pode falar o que ele quiser, mas a gente não pode deixar, sempre não pode esquecer que ele não é papa da nossa igreja, ele é papa da igreja dele lá, a igreja particular bergogliana. Fim. Para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio do Vaticano. Hoje nós conhecemos como Vaticano I. Nessa época aqui não tinha Vaticano II ainda, portanto eles falavam só Concílio do Vaticano. Mas hoje a gente conhece como Vaticano I. E se alguém ousasse contradizer essa definição, seria herege e excomungado. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu porventura uma nova verdade de fé? Não. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas só definiu para se opor a erros novos, que a infalibilidade do Papa, contida já na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus e que, por conseguinte, deve-se crer como dogma ou artigo de fé. Então, aí, ó, a Igreja está definindo, mas baseando-se nas Sagradas Escrituras e Sagrada Tradição. Mostra para mim onde é que tem mulher padre nas Sagradas Escrituras e Sagrada Tradição e a gente conversa mais uma vez. Mostra onde é que está aí, mostrando que o cidadão noivo, como já aconteceu, foi um escândalo aí fora, pode chegar lá com 3 mulheres e casar com as 3 na frente do altar e o padre casar os 4 e dizer que está tudo certo, estão casados. Não tem. Então, o que não tem, o que não valia 2000 anos atrás, continua não valendo agora. Pronto, acabou. Sempre vai ter um padre mito passando paninho, né? Se eles decidirem isso aí, pode ter certeza que vai ter padre mito tentando explicar o inexplicável, porque é pago para isso. Muito bom. Como qualquer católico deve proceder para com o Papa? Todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre Universal e estar unido a Ele de espírito e coração. Vou falar de novo. Todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa Bento XVI como Pai, Pastor e Mestre Universal e estar unido a Ele de espírito e coração. As pessoas, quando celebram a missa por Jorge Mário Bergoglio, estão unidas em espírito e coração a Jorge Mário Bergoglio, que é herege, que não tem nada a ver, não é Papa da Igreja verdadeira. Ele é Papa da Igreja bergogliana, pronto. Então estão em pecado terrível, porque além de tudo estão negando o papado legítimo do Papa Bento XVI, que foi escolhido pelo Espírito Santo. Então estão excomungados da Santa Igreja. É isso, gente. Muito bom. Depois do Papa, quais são, por instituição divina, as personagens mais venerandas da Igreja? Depois do Papa, por instituição divina, as personagens mais venerandas da Igreja são os bispos. Quem são os bispos? Os bispos são os pastores dos fiéis estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus nas sedes que lhes são confiadas sob a dependência do Romano Pontífice. Você não vai em nenhum momento pensar que esse bispo aí, que fala da Pachamama, que fala
do indivíduo lá, né, do PT, que simplesmente defende aí o Concílio Vaticano II, aceita do Concílio Vaticano II, quem está contra o Concílio Vaticano II não está na igreja, como se fosse um concílio dogmático, está ensinando errado. Você não vai achar que esse bispo que está aí acobertando padres pedófilos e demais escândalos na igreja, você não vai achar que ele continua sendo bispo, né? Se é que um dia ele foi. Você não vai achar isso, né? Que ele foi escolhido pelo Espírito Santo, porque daí a gente teria que falar assim, não, pera, o Espírito Santo não erra. Então, peraí, tem aquele bispo lá, que é um daqueles padres que foi colocado pela Bela Dodge, aquela gente espiã russa, que colocou e infiltrou, só ela sozinha, fora os outros, ela sozinha, ela conseguiu infiltrar 1000 seminaristas, eles na verdade não eram seminaristas, eles se transformaram, mas eram espiões russos, muitos deles até homossexuais, e eles então entraram na igreja, eles conseguiram ser ordenados padres, enganaram todo mundo direitinho, e depois disso eles conseguiram vários deles serem bispos, e você não vai falar que essa gente foi escolhida pelo Espírito Santo, porque isso é pecado contra o Espírito Santo, por favor, são inválidos, a ordenação dele não vale nada vezes nada, deles todos. Então é a invasão da igreja que também foi proclamada pelo Senhor nas revelações reconhecidas aí pela Santa Igreja, né? Tanto por ele como também por Nossa Senhora. Então, gente, os tempos são outros, gente. Como era bom esse tempo aqui, né? Os tempos são outros, os tempos são maus, como dizia São Paulo. Que é o bispo na própria diocese. O bispo na própria diocese é o pastor legítimo, o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos que pertencem à mesma diocese. Por que o bispo se chama pastor legítimo? Chama-se pastor legítimo porque a jurisdição, isto é, o poder que tem de governar os fiéis da própria diocese, lhe foi conferido segundo as normas e as leis da igreja. Então, nós estamos falando dos verdadeiros. De quem são os sucessores, o Papa e os bispos? O Papa é sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos, no que diz respeito ao governo ordinário da igreja. Que bom se todo mundo tivesse essa noção e agisse assim, não é mesmo? Como realmente sucessores de São Pedro e dos apóstolos, não como salteadores e tomadores do poder. Deve o fiel estar unido ao próprio bispo? Sim, todo e qualquer fiel eclesiástico ou leigo deve estar unido de espírito e de coração ao próprio bispo, que está em graça e comunhão com a sé apostólica. Aí tem um problema, ó. Que está em graça e comunhão com a sé apostólica. Sé apostólica, verdadeiro Papa, Papa Bento XVI. E quantos bispos você conhece que estão com Bento XVI? Conta nos dedos? Eu não conheço nenhum. Nenhum. Mesmo aí Viganó e esses outros bispos aí, Schneider e etc., Burke, Cardeal Burke e outros que começaram aí a ganhar a mídia, né? Quanto mais o Bento XVI cresceu, mais eles começaram a criticar Jorge Mário Bergoglio. Todos eles dizem que o Papa é Jorge Mário Bergoglio e que o Cardeal Ratzinger gerou então, é o Papa Bento XVI emérito, né? Desse jeito, fazem parte do esquema. Professor, mas não é possível todo mundo, não é possível, senhor. Todo mundo, professor, está errado e só o senhor está certo? Todo mundo está excomungado da igreja e só nós que estamos na igreja, professor? Lembra de Santo Atanásio? Lembra? Então, ele estava sozinho também, ele falava sozinho que simplesmente os arianos estavam errados. O tempo provou que ele estava certo e todo mundo estava errado. Era ele mais um ou outro bispo lá. E foram perseguidos e mortos. Só ele que não foi morto, né? E, no entanto, eles diziam a mesma coisa, mas a maioria, então nós voltamos para o Dom Futoshim, modernamente no século XX. Não é porque o certo é certo, mesmo que ninguém esteja certo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja errado. É isso. Porque o certo é certo frente a Deus. Então não é porque tomaram a igreja, levaram aí 200 anos fazendo isso, invadindo a igreja, não é porque eles conseguiram se apropriar da igreja e botar o verdadeiro Papa para fora, que eles estão certos, ué. Só isso. E também não é a primeira vez que tem falso Papa, só que é a pior. É a pior e a última.
Como deve proceder o fiel com o próprio bispo? Todo e qualquer fiel, eclesiástico ou leigo, deve respeitar, amar e honrar o próprio bispo e prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. Eu fico lembrando do Dom Epaminondas, lá em Taubaté, que foi quem mandou erguer, construir o santuário de Santa Teresinha, Outros tempos, Quantos são os auxiliares do bispo na cura das almas? Os auxiliares dos bispos, lembra que eu falei que são auxiliares? Os auxiliares do bispo na cura das almas são os sacerdotes e principalmente os párocos. Não eu, porque eu não sou padre, eu sou pároco leigo, você sabe disso. Eu sou o responsável aqui pela paróquia, não vamos confundir as coisas. Não vou subir no tamanco, pode ficar sossegado. Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir, sob a dependência do bispo, uma porção da diocese que se chama paróquia. Olha eu aqui. Então assim, professor, não está falando do senhor não, professor, isso é meio, nossa, você está falhando ultimamente, fala a verdade, professor. Olha, vou ler de novo, O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir. Bom, é o seguinte, tem sacerdote? Não tem. Quem que foi que o Senhor fez? Me chamou para presidir e dirigir a porção da diocese que se chama paróquia. No nosso caso é diferente porque a nossa paróquia é virtual, está espalhada pelo Brasil e pelo mundo, sob a dependência do bispo. Qual bispo? Então, gente, novos tempos, o Senhor faz novas todas as coisas. Então, meu papel é exatamente esse, é presidir e dirigir aqui a paróquia, justamente abaixo do Senhor, porque foi Ele que me chamou para isso. Não pense que era meu plano, não era projeto de vida meu, não era uma coisa que eu estava morrendo de vontade de fazer, mas o Senhor chamou, a gente disse sim, a gente vem e faz. Não interessa o meu projeto, não interessa o dele. Tá certo? Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Os fiéis têm que conservar-se unidos ao seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo que interessa ao bem da paróquia. Meu fiéis. Entenderam? Professor, agora você não fala nada, então. Falo sim, eu falo para vocês que a gente está aqui, o Senhor chamou para a missão e nós estamos aqui levando a Santa Igreja à frente, trabalhando o dia inteiro pelo bem da Santa Igreja, pelo bem da nossa paróquia virtual, certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, por tudo isso, nós somos uma nova estrutura, mas nem é tão nova assim, porque o Japão ficou 3 anos sem padre, a Revolução, 300 anos, a Revolução Francesa também acabou com a maioria dos padres, e quem que você acha hoje que é padre verdadeiro na China? E os fiéis continuam, gente, porque o Senhor fala, bom, o Papa está preso, os bispos apostataram, os padres seguiram no cordão. Vou chamar os leigos, que são 99,999%. E nós tivemos a graça de chamar 2 religiosas, está bom demais. Glória a Deus, glória a Deus. E agora estamos aí para termos uma 3ª religiosa. Glória a Deus. Certo? Agradecemos ao Senhor por essa imensa graça, por ter nos chamado, por ter confiado em nós. Quando eu falo nós, família Sagrada Face inteira, somos indignos, não temos nada que a gente pudesse dizer em nossa defesa. O Senhor me escolheu porque eu nada. Simplesmente o Senhor nos chamou, miseráveis como nós somos, e nós, família Sagrada Face, estamos aqui juntos, então, levando a Igreja de Cristo à frente. Pronto, é isso. Nossa missão é essa aí. Muito bem.